Olá, meu nome é Tatiana Santos, eu sou fisioterapeuta da UTI pediátrica do IPPMG, sou mestre e doutora na área de saúde da criança e tenho especialização na área de fisioterapia intensiva pediátrica. A gente vai falar agora sobre a parte 2 da aula de ventilação não invasiva em pediatria. Então, essa aula tem como objetivos apresentar um protocolo para iniciar a ventilação não invasiva no paciente pediátrico e apresentar os materiais necessários para acoplar o paciente numa VNI. Então, a primeira parte, eu vou falar um pouco sobre a adaptação da interface. Quando chega um paciente na UTI e esse paciente precisa de ventilação não invasiva, o primeiro passo é a gente selecionar o ventilador do paciente. Vai ser um ventilador de circuito único, um ventilador de circuito duplo. Isso vai ajudar a gente na escolha da interface. É importante que esse paciente ele esteja adequadamente monitorizado, com sinais vitais e também com oximetria, porque a gente tem que verificar se vai haver uma alteração desses sinais vitais no momento que a gente coloca o paciente em ventilação não invasiva. É importante que o paciente esteja bem posicionado, então a posição adequada é recostado com ângulo maior que 30 graus. A gente precisa conversar com esse paciente sobre o que vai acontecer. Então, se ele tiver um entendimento, a gente orienta que a gente vai colocar uma interface, uma máscara no rosto do paciente, que ele vai sentir um vento no rosto, que ele precisa respirar tranquilo, que é importante que ele não converse muito nesse momento, para que esse acoplamento seja feito de uma maneira mais tranquila possível. Então, selecionado o ventilador, eu vou selecionar a interface. Então, eu já avaliei o paciente, já olhei o rosto do paciente, e nisso eu já vou pensando qual que é a interface que é mais adequada para aquele tipo de paciente. No momento de fixar a interface no rosto da criança, eu tenho que escolher o fixador adequado. Então, é uma máscara de 3 pontas, uma máscara de 4 pontas, então eu já levo o fixador que é adequado para aquela máscara. No momento da fixação, eu tenho que evitar uma tensão excessiva, então eu não posso deixar essa máscara muito frouxa, então mal fixada, que vai causar um escape de ar e a criança não vai ventilar de maneira adequada. Ou então, se eu aperto demais esse fixador, eu posso estar causando lesões na face da criança. Então, é uma dica que, no momento da fixação, que eu consiga passar 1 ou 2 dedos embaixo do fixador já colocado. A partir disso, eu conecto a interface no rosto da criança e ligo o ventilador. É sempre importante, no momento da conexão, que já tenha sido feita a conversa com a criança sobre o que vai acontecer nesse momento, desse vento que ela vai sentir no rosto. Falando sobre os ajustes iniciais do ventilador. A gente sempre inicia a ventilação com pressões baixas, para facilitar o acoplamento da criança na interface. Então, a gente inicia com pressões baixas, no modo espontâneo, com uma frequência de backup, que é o modo ST. Então, a criança vai receber 2 níveis de pressão e vai ter uma frequência respiratória e um tempo inspiratório de backup. A gente coloca como orientação um EPAP de 8 a 12 centímetros de água e de um EPAP de 4 a 5 centímetros de água. Eu usualmente inicio com 8 por 4, 8 de EPAP e EPAP de 4. A partir desse acoplamento, eu vou aumentando gradualmente as pressões conforme a tolerância. Então, eu vou vendo os sinais vitais da criança, vou verificando o volume corrente que ela está gerando no ventilador e, a partir disso, eu vou graduando essas pressões. Na maioria dos casos, a criança vai precisar de um oxigênio suplementar associado à VNI. Então, eu coloco a conexão do oxigênio lá na conexão apropriada na máscara, se ela precisar de um oxigênio para saturar mais que 90%. Então, a monitorização da criança vai me dar um guia para quanto de oxigênio eu vou colocar. A partir disso, eu verifico a existência de fugas e se é necessário fazer esses ajustes no fixador. Muito importante verificar essa região entre os olhos, porque é uma área que é difícil da gente acoplar a interface, mesmo pela face da criança, que é uma face geralmente pequena, é uma área sensível. E se a criança for usar a VNI por mais de 12 horas, é indicado a gente colocar a umidificação.
Então, muitas vezes o ventilador vem com umidificação própria dele, já acoplada. Se não tiver, a gente precisa colocar uma umidificação através de um reservatório de umidificação ativa. Em relação aos cuidados adicionais, pode ser que a criança ela esteja muito agitada no momento de acoplamento da máscara. Então, a gente pode conversar com a equipe médica de iniciar uma sedação moderada para a criança para facilitar esse conforto durante a ventilação não invasiva. É sempre importante a gente conferir o acompanhamento do paciente. Então, eu coloquei ele na ventilação, ajustei os parâmetros. Daqui a meia hora eu reavalio esse paciente, reavalio o desconforto respiratório, saturação, o volume corrente que ele está gerando e a partir disso eu faço os ajustes na ventilação. É muito importante também eu verificar a face da criança. Então, se possível, a cada turno eu retiro um pouco a interface, verifico se tem alguma área de hiperemia, alguma área que está ficando lesionada por conta da interface. E se eu tiver disponível no setor, eu posso fazer rodízios dessa interface. Então, eu uso uma máscara facial, depois eu troco para uma máscara facial total, com vistas a gente prevenir essas lesões na face. Agora eu vou passar um vídeo sobre montagem de circuito em ventilador portátil e os parâmetros iniciais que a gente deve utilizar nesse tipo de aparelho. Então, aqui a gente tem a conexão do cabo de força no cabo de alimentação, a conexão posterior no aparelho. Esse botão lateral é o botão de liga e desliga, né, para a gente começar a ventilação para o paciente. E aí, para a gente começar a configuração do aparelho, eu tenho que desbloqueá-lo. Então, eu aperto e seguro esses dois botões no mesmo momento. Então, apertando e segurando, eu vou escutar um sinal sonoro e vai aparecer esse cadeadinho aberto nesse canto da tela, mostrando para mim que eu já posso iniciar a configuração dos parâmetros. Então, a configuração ela funciona da seguinte forma. Eu vou andando com os parâmetros por aqui, por esse botão para frente ou para trás, ou seja, aqui eu vou passando IPAP, EPAP, frequência respiratória, tempo inspiratório, os alarmes. E nesse botão da esquerda, nesses dois botões, eu faço o ajuste para cima ou para baixo. Então, se eu quero aumentar o IPAP, eu pressiono esse botão. Se eu quero diminuir, esse botão inferior, tá? Então, a gente vai ver isso agora. Então, eu tenho o modo S, então eu vou passando pelos parâmetros por esse botão e aqui eu aumento ou diminuo. Então, estou diminuindo o EPAP, passei para o EPAP, aumento e diminuo. E vou passando por todos os parâmetros. Tempo de rampa, redução temporária de pressão, a rampa que vai de 1 a 6, quer dizer de 0,1 a 0,6 segundos, o alarme de apneia, que vai até 30 segundos, o alarme de desconexão até 60 segundos e, por último, eu configuro a ventilação mínima para esse paciente. Esse número que aparece no visor após as configurações, antes de eu ligar o aparelho, é o número total de horas que o aparelho já foi utilizado. Agora eu vou mostrar para vocês como que a gente faz mudança de modo ventilatório. Então, a gente tem modo S, modo ST, modo CPAP, modo PC. Então, eu faço o desbloqueio do aparelho, apertando esses dois botões, vejo o cadeado aberto e faço a transição dos modos ventilatórios por esses dois botões. Então, eu vou mudando o modo ventilatório e aqui eu vou mudando cada parâmetro. Então, agora vai ser essa apresentação de mudança de modos ventilatórios. Então, estou passando CPAP, PC, T, ST. Escolhido o modo, eu faço a transição dos parâmetros. Então, o IPAP aumento e diminuo, EPAP, frequência respiratória, que eu tenho no modo ST, tempo inspiratório, tempo de redução temporária de pressão, tempo de rampa, o alarme de apneia, o alarme de desconexão e a ventilação mínima para o paciente. Feito essa configuração de parâmetros, eu inicio a ventilação apertando esse botão lateral. Lembrando que o circuito ele vai estar conectado através dessa parte inferior aqui do ventilador. Então, é um ventilador de circuito único. Então, vai sair um circuito único
nessa parte aqui do ventilador. Nós podemos também utilizar os ventiladores portáteis de circuito único para ventilar pacientes traqueostomizados. Então, nesse caso, a gente não está fazendo ventilação não invasiva, a gente está fazendo ventilação invasiva, porque a traqueostomia é uma via aérea invasiva. E aí, nesse caso, obrigatoriamente, a gente precisa colocar uma saída exalatória no circuito, porque ele é um circuito único, não tem um ramo inspiratório e um ramo expiratório. Então, a gente conecta o circuito no ventilador e conecta uma válvula exalatória extra, que é uma válvula que obrigatoriamente ela tem que ter uma saída exalatória. Essa abertura ela precisa ficar livre durante toda a ventilação do paciente. Ela, em nenhum momento ela deve ser bloqueada, senão esse paciente pode reinalar CO2. Então, finalizando, a gente mostrou que a utilização de um protocolo para iniciar a ventilação não invasiva, ela auxilia na organização e a melhor oferta desse suporte ventilatório para o paciente. E é importante que o profissional que acompanha o paciente utilizando o VNI, ele saiba manipular a ventilação, os materiais necessários e os ajustes iniciais para esse tipo de suporte ao paciente. Aqui são as referências que foram utilizadas para a preparação da aula. O meu contato por e-mail. Muito obrigada.